amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez, mais uma semana, a gente celebra junto essa reflexão da Boa Nova Segunda Ótica da classe trabalhadora. Voltando com o nosso irmão Alexandre, ajudando a gente nessa produção, no terceiro domingo, terceira semana do Advento. A semana da expectativa, mas a semana da alegria, daquilo que nos enche, porque a presença do Mestre, que vem, mas que já está conosco, nos anima a lutar por justiça, por paz, por solidariedade. A gente segue mais essa semana, saudando a todos e todas de todo o país, de todo o mundo, saudando em especial nosso irmão Alexandre, por quem a gente rezou durante esta semana. Em nome dele, eu faço a gratidão por todas as pessoas que mandaram mensagem de solidariedade ao nosso irmão. Uma boa parte de vocês sabe que no domingo passado nós não organizamos bem a nossa reflexão, porque o nosso irmão, que coordena essa parte da edição de todo o trabalho da TV MTC, bendisse a Deus pela vida de sua mamãe, que já está na glória eterna. A dona Lídia, a mãe do nosso irmão Alexandre, fez a sua Páscoa no sábado passado e a gente reza e se solidariza com esse momento do nosso irmão. E muitas pessoas foram comunicadas disto e mandaram mensagens de solidariedade. Em nome dele, em nome de todo o MTC, a gente demonstra a nossa gratidão. Denuncia o pecado deste povo, desta igreja, pois parecem me buscar e seguir os meus desejos. Sempre falam santidade, vem a mim para que os veja. Clama em alta voz, sem receio e temor, tua voz qual trombeta ressoa. Perguntais por que desprezo todas vossas penitências. É porque quando as fazeis, abafais a consciência. Só buscais vosso interesse e usais de violência. Clama em alta voz, sem receio e temor, tua voz qual trombeta ressoa. Penitência que me agrada serão vossas romarias, procissões, missais e cultos, confissões e cantorias. Se oprimis os pequeninos e espancais em pleno dia. Clama em alta voz, sem receio e temor, tua voz qual trombeta ressoa. Olá,
Eu sou Maristela Menezes, assistente social de Recife, Pernambuco. É uma alegria poder anunciar o Evangelho deste terceiro domingo do Advento. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras do Messias, enviou a ele alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: Voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciada a boa notícia. E feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João então partiram, e Jesus começou a falar às multidões a respeito de João. O que é que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas aqueles que usam roupas finas moram em palácios de reis. Então, o que vocês foram ver? Um profeta? Eu lhes afirmo que sim. Alguém que é mais do que um profeta. É de João que a Escritura diz: Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o caminho diante de ti. Eu garanto a vocês, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terceira semana do Advento, do tempo da vinda, do tempo da visita, do tempo da expectativa. É bom sempre lembrar que a gente não está fazendo uma encenação, nenhum teatro, para uma vinda como se Jesus não tivesse já pisado por esta terra, semeado esse reino e deixado a missão para a gente. Quando a gente celebra o Natal, não é uma encenação. A gente faz a memória de uma vinda que continua sendo vinda na vida da gente, nas nossas comunidades. Para nós, essa vinda é ressignificada no mandato que o próprio Jesus deixou com a gente, de amar a todos e todas, de viver a justiça e de implantar o reino. Então não é uma encenação, é um momento de retiro, de reflexão, para a gente a cada ano tomar consciência mais e mais de que essa vinda, de que o Natal de Jesus trouxe vida nova para nós e para nossas comunidades. Constantemente eu insisto da gente fazer essa reflexão sobre a ótica da classe trabalhadora. E por isso a maneira mais significativa de fazê-la é trazendo uma reflexão sobre a coletividade. Nós, mas enquanto coletivo, cada um em cada uma, mas enquanto coletivo, seja nas associações, nas pastorais, nos sindicatos, nas paróquias, em vários lugares. Mas se tratando de advento, se tratando desse tempo em que a gente reflete como é que essa vinda de Jesus mexe até hoje com a gente, transforma a vida da gente no sentido de ser alguém, ser um agente de construção desse reino, eu queria pedir a licença para a gente não só refletir de maneira coletiva, mas individualmente no sentido da perspectiva do agente de pastoral, do militante, do cristão que nós somos. Aí sim, para esse pedaço se tornar, para essa parte se tornar todo dentro da coletividade. Mais um domingo, a gente volta à reflexão desse período, tendo como um dos personagens João Batista. E já nos ajuda alguns teólogos, entre eles o nosso irmão Francisco
Cornélio, que é um teólogo das comunidades de base, que é muito interessante a gente tratar essa página do texto bíblico como a crise do João Batista. A crise desse homem que foi um profeta grandioso. Ora, Persisso já nos orienta a entender o que é que eu estou querendo dizer quando eu falo, vamos olhar um pouco individualmente. Nesse processo de militância nossa, de vivência cristã, a gente também passa por algumas crises. E o João Batista passa por essa crise. Ao ver, primeiro, o discurso do João Batista de anúncio daquele que há de vir, é um anúncio muito forte. É um anúncio de juízo. É um anúncio de arrependam-se, porque o machado já está na lenha e toda árvore que não der fruto será cortada. Então, por mais que o papel do João Batista seja um papel importantíssimo, indispensável, insubstituível nesse momento da história da salvação, o João Batista ainda tinha, a partir de um homem de sua cultura e da sua vivência, uma noção do Messias, do projeto messiânico de Jesus, um pouco diferente daquilo que a vida pública de Jesus trouxe. Então, enquanto ele pregava esse batismo de conversão, convertam-se logo, porque o justo juiz vai vir, Jesus começa a perdoar os pecados, começa a conversar com os mais pobres, a curar os aleijados e coxos, a animar a várias pessoas para entrar na sua proposta, vem e segue-me. E João Batista ficou confuso. E aí faz aquela pergunta, pede que os seus amigos perguntem a Jesus se ele é o mesmo aquele que ele espera ou se eles devem esperar o outro chegar. Ora, isso é um tipo de cultura que perpassa até hoje. A própria tradição do mundo bíblico e um tipo de teologia que se prega hoje é sempre de um Deus que virá e nunca vem, nunca chega. Jesus está voltando e nunca volta. E a gente vai criando nisso um jogo utópico de que Deus virá. Enquanto isso, a gente é incapaz de reconhecer esse Deus vivo, presente, já entre nós, nas nossas realizações, nas nossas lutas, na nossa caminhada. Esse Deus sempre virá, nunca está. Talvez a resposta que Jesus dá seja muito forte para isso, né? Diga a ele, diga a João Batista, o que vocês estão vendo. Os cegos veem, os surdos escutam, aos pobres é anunciado o reino de Deus. O reino de Deus, que domingo passado a gente ouviu o próprio João dizer, o reino está próximo. Ou seja, está na hora da gente reconhecer a presença de Deus na nossa caminhada e na nossa luta, nos vários sinais. A gente não pode viver uma vida de pastoral, uma vida de militância, uma vida cristã, baseada apenas no Deus que virá. É preciso que a gente crie uma postura militante de que Deus caminha conosco. Já está. E os sinais são esses. Quando os cegos veem, quando o povo organizado enxerga a sua realidade, os surdos escutam, quando a gente começa a ouvir os sinais e os clamores do nosso povo, aos pobres é anunciado o reino de Deus, quando a gente começa a perceber que o reino de Deus se constrói nas nossas pequenas coisas, na conjuntura política, na vida de fé da gente. Toda essa luta por democracia que a gente teve há poucas semanas é sinal do reino de Deus. Deus está conosco. Deus não virá apenas. Ele continua, ele permanece, ele já está com a gente. É evidentemente que isso nos contrapõe, nos joga uma questão
quanto às crises de fé, as crises na militância, as crises que a gente de vez em quando tem, quanto a se o passo que a gente está dando é o certo, quanto se o que o nosso coletivo está fazendo vai garantir a vitória para o nosso povo ou não. O texto bíblico nos anima de que é possível e até é preciso a gente ter essas crises. Jesus não repreende João Batista como se ele estivesse dizendo a maior besteira do mundo. Ele entende isso. E é importante que a gente se entenda também em nossas crises. E sempre que elas vierem, seja no espaço de militância, se a gente está fazendo a coisa certa, se a gente está no coletivo fazendo as coisas andarem, ou porque é que alguma coisa não está dando certo, é bom que quando essas crises cheguem até nós, a gente comece a reconhecer o sinal da presença de Deus com a gente. Aos pobres é anunciado o reino de Deus. O reino já está com a gente. Tanto que isso não é um grande problema, que Jesus reconhece, apesar desta crise, a grande tarefa, o grande papel, a grande missão que o Batista teve. E demonstra de uma maneira muito humana, muito simples, a sua relação, a sua amizade com João Batista. Pregando para o seu povo, ele diz: vocês foram ver o que no deserto? Uma cana rachada? Alguém com roupas finas? Quem usa roupas finas está nos palácios. Vocês foram ver um profeta, um grande profeta. Aliás, de todos os profetas, João Batista foi o maior deles. Olha que bonito Jesus diz do seu irmão, do seu companheiro, daquele que o precede, daquele que pede a conversão para entrar nesse projeto. Agora, Jesus entende que o seu projeto vai além das crises, das interpretações, dos desejos de João Batista. O seu projeto de justiça é muito maior. Por isso que Jesus diz: a esses que estão no seu projeto, a esses que vão entrar nesse reino, o menor deles ainda é maior do que João Batista. É preciso que a gente entenda, isso não é um desaforo de Jesus contra João Batista. Isso é um reconhecimento de que esse reino de justiça, esse reino que está próximo, esse reino que já chegou com a vinda de Jesus, ele é o reino dos pequenos, dos menores. E nesse reino, o menor deles ainda é maior do que João. É um momento de reflexão, como eu dizia, a gente pode colocar isso coletivamente, mas qual a minha postura como militante, como agente de pastoral, como sindicalista, como membro de partido político, como membro de um movimento, como agente dentro de uma paróquia? Como é que a minha postura, como é que a minha militância está sendo vivida, como é que a minha fé está sendo fortificada e como eu procuro me entender e entender os vários sinais quando eu estou em crise? Como é que a gente enxerga isso? Porque é preciso que a gente entenda essas crises, mas é preciso também que a gente entenda a nossa história. E na nossa história a gente ganhe força para continuar nos coletivos, animando a caminhada. Dúvidas, crises nós vamos ter. Agora, depois de uma luta democrática forte como essa que a gente teve, a equipe de transição do novo governo começa a montar as peças, a divulgar nomes, e é quase que impossível que no decorrer disso, como militantes, como brasileiros, como classe trabalhadora, a gente não tenha algumas dúvidas, não entenda algumas coisas de algumas formas. Olha, o nosso projeto é esse. A gente precisa fazer com que esse governo escute mais os clamores da classe trabalhadora. É quase que impossível que as crises, as dúvidas, os receios não nos abatam. Mas ter a clareza de que toda essa luta que a gente fez, continua fazendo e ainda fará, é processo do reino de Deus. Isso nos anima muito, mesmo em meio às crises.
Lembremos que o João Batista é alguém que a gente reconhece agora em dúvida, por causa dessa lógica do Deus que sempre virá e nunca vem, não é? Mas o João Batista é aquele mesmo que precede esse reino, proclamando justiça. Repare que quando João Batista estava na sua pregação de conversão, chamou aos fariseus de raça de víboras. Pregando a conversão, alguém pergunta a ele o que é que devemos fazer, e ele diz: quem tem 2 túnicas, dê uma ao seu irmão. O reino de Deus é feito da partilha. Depois disso, um dos soldados pergunta para João: e nós o que é que devemos fazer? João, sem titubear, sem pestanejar, denuncia as milícias de sua época. O João olha para aqueles soldados e diz: parem de chantagear o povo, parem de agir com violência, parem de denunciar injustamente e se contentem com os vossos salários. Ora, essas 4 questões, a chantagem das pessoas, agir com violência, com brutalidade, denunciar injustamente as pessoas e não se contentar com o seu salário, é a raiz das milícias policiais paramilitares que a gente tem no nosso país hoje. É a raiz das milícias. E João Batista faz essa denúncia das milícias de sua época. É por isso que é feliz ouvir do próprio Jesus que dos profetas João é o maior. Ora, eu digo isso para a gente continuar entendendo que mesmo esse João tão forte, incisivo, corajoso, também tem seus momentos de crise e de dúvida. Celebrar essa terceira semana, esse terceiro domingo do Advento, que é costumeiramente chamado de Domingo da Alegria, é celebrar um momento de expectativa, mas de alegria, porque o Deus que virá já veio. O reino de Deus já chegou. E essa pessoa, com todos os seus problemas, defeitos, com todas as suas potencialidades, mas com todas as suas contradições e limites, quer se colocar como agente desse reino, como João Batista, com suas potencialidades e com suas limitações. Vamos passar essa semana refletindo entre nós um pouco sobre a figura do João Batista e nas vezes em que a gente é uma dessas versões do João Batista, mas na confiança do companheiro Jesus, que entende, respeita essas nossas crises, mas que não fica tirando dúvidas da gente com sim ou não. Mostra os fatos. Quando a gente começar a ter dúvidas, vamos olhar para a nossa realidade, vamos olhar para os fatos em volta. Aonde o reino de Deus está sendo construído, semeado, cultivado. Então, vamos reconhecer a nossa humanidade como João Batista, vamos perceber a nossa felicidade, a alegria de fazer desse advento um tempo de reforço, um tempo de gás, de ânimo para a nossa militância. E vamos encontrar no companheiro Jesus esperança, semente para fortificar esse reino entre nós. Inclusive porque no próximo ano, a partir de 1º de janeiro, a gente vai precisar de muita força, muita esperança, muito gás, muita coragem para implementar uma agenda da classe trabalhadora, que é a esperança de reino de Deus entre nós. Então, mesmo em dúvidas e em crises, vamos reconhecer o Deus que já está presente com a gente. Naquilo que é de mais forte como sinal do reino de Deus. Aos pobres é anunciada a boa nova. O evangelho é anunciado à classe trabalhadora. Um cheiro grande, gente. Muita saúde, muita paz, muita força. Vamos continuar nessa nossa caminhada do advento, da vinda, da visita, da expectação, mas
gerando um novo mundo. Um mundo de justiça, de paz, de igualdade para todos e todas nós. Um cheiro grande, saúde. Pastor do teu povo, vem do alto céu onde estás. Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem. Vem teu rebanho salvar, mostra o amor que lhe tens. Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem. Salva e protege esta vinha, foi tua mão que a plantou. Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem. Salva e confirma este eleito, Ele que é nosso pastor. Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem. Como o sol nasce da aurora, de Maria nascerá, aquele que a terra seca em jardim converterá. Ó Belém, abre teus braços ao pastor que a ti virá. Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem. Emanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem. Gostou do que acabou de ouvir? Do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.